cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti. Os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Podem se assentar, irmãos. Eu fiz um estudo, uma pesquisa, para saber, para a gente entender o contexto, né, histórico em que o livro de Deuteronômio foi escrito. E eu vou ler para os irmãos, né, o que eu pesquisei sobre isso, né, sobre Deuteronômio, para a gente entender por que Moisés falou sobre as bênçãos e maldições, né, nesse capítulo. Então vamos ver aqui, vamos entender como estava Israel, como estava o povo de Israel, por que ele falou tudo o que ele falou nesse livro de Deuteronômio, que é um livro maravilhoso, e até eu aconselho os irmãos em casa meditarem nesse livro todo. Ele é muito bom, ele ensina muitas coisas sobre Deus, sobre o que Ele quer da nossa vida, né? Então aqui eu vou colocar qual o propósito desse livro, do livro de Deuteronômio. O Deuteronômio trata de temas fundamentais para a fé e a espiritualidade do povo de Deus. O tema central está bem expresso nesta frase do próprio livro: ouve, ó Israel, Jeová nosso Deus é o único Deus. Portanto, amarás a Jeová teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Então Jeová deveria ser adorado com todas as nossas forças, com todo o coração. E qual o contexto desse livro de Deuteronômio? Os eventos de Deuteronômio ocorreram aproximadamente 40 anos depois que o Senhor tirou os israelitas do Egito. Como eles se recusaram a exercer fé no Senhor 39 anos antes, todos os israelitas, com exceção de Moisés, Josué e Caleb, que eram adultos na época em que deixaram o Egito, morreram no deserto. Olha só que interessante, irmãos. Aquele povo que saiu do Egito viu as maravilhas de Deus, o que Deus fez ali no Egito, viu coisas tremendas, coisas que nós nunca vimos como igreja. O que Deus fez foi tremendo ali no Egito. As 10 pragas, eles viram, toda aquela geração viu, e saíram do Egito. Deus tirou aquele
Só que, quando esse povo chegou no deserto, começou a se rebelar contra Deus. Começou a murmurar, a falar mal de Deus. Inconformado, não aceitavam a vontade de Deus. E murmuraram contra Deus. O que aconteceu? Deus fez com que eles ficassem 40 anos no deserto, até que todos morressem. E aqui está falando que somente Moisés, Josué e Caleb sobreviveram, porque toda aquela geração que saiu do Egito, quando esse livro de Deuteronômio foi escrito, tinha morrido. Todos morreram. Só ficou Moisés, Josué e Caleb. Aí o Moisés escreveu esse livro. E qual o resumo do livro de Deuteronômio? O Deuteronômio sublinha a singularidade de Deus, a necessidade de uma drástica centralização de sua adoração e a preocupação com a posição dos pobres. Seus muitos temas podem ser organizados à volta de 3 pilares principais: Israel, o Deus de Israel e a aliança que os une. Qual o significado do livro de Deuteronômio? O que significa Deuteronômio? Deuteronômio deriva de uma palavra grega e significa segunda lei. O Deuteronômio é o último dos 5 livros do Pentateuco e ao mesmo tempo faz ligação com os escritos históricos ou história deuteronomista. Então, esse livro significa segunda lei. Por que é segunda lei? Porque toda aquela geração que morreu foi esquecida, né? Ela morreu, então vieram os filhos dessa geração. E os filhos dessa geração não conheciam as leis de Deus. Por isso que Moisés, aqui em Deuteronômio, teve que repetir os 10 mandamentos, toda a vontade de Deus novamente, para que aquela geração nova conhecesse a Deus, porque aquela geração nova não conhecia, não sabia das coisas de Deus, da vontade de Deus. Aí ele escreveu, por isso que significa segunda lei, que aí Deus, aí em Deuteronômio, assim nós vamos ver, vai dar novamente a tábua, né, com os 10 mandamentos para Moisés. Moisés vai subir no monte e mais uma vez Deus vai dar as tábuas com os 10 mandamentos para Moisés, porque aquele povo, aquela geração não conhecia os mandamentos de Deus. Então esse livro, Moisés está repetindo o que ele já tinha falado com os pais daquela geração que morreu, que se rebelou contra Deus. E este livro é claramente um tratado sobre 3 assuntos importantes. Primeiro, a recapitulação da história e do fracasso de Israel desde o Sinai, convidando o povo a temer a Deus. Então, os pais daquela geração, eles fracassaram porque eles não quiseram obedecer a Deus. Eles se rebelaram contra Deus, apesar de terem visto coisas tremendas, coisas maravilhosas que Deus fez no meio do povo dele, né? E a palavra de Deus diz mais, Deus nos faz lembrar que nós somos bem-aventurados, mais bem-aventurados. A igreja é considerada mais bem-aventurada porque nós não vimos e cremos. Glória a Deus. Eles viram e não creram, desobedeceram, se rebelaram, mas Deus chama a igreja, aqui ela é mais bem-aventurada. Você é o mais bem-aventurado, porque você não viu nada e crê, tem fé, acredita que Deus fez, que Deus é poderoso. Glória a Deus. E mais uma vez o assunto importante desse livro, a recapitulação da lei divina, mostrando ao povo como temer a Deus de forma correta. E as bênçãos e maldições, nós vamos falar hoje sobre o povo como resultado do temor ou falta de temor a Deus. Então nós vamos nos ater hoje somente às bênçãos, porque não dá tempo de falar sobre as maldições, né? Então é muita coisa. Então aqui eu comecei colocando o que é obediência. O que é isso? A gente fala muito em obediência, né? Nós falamos tanto em obediência, é tão falado na igreja, mas muitas vezes a gente não medita, não reflete para saber o que é obediência. Obediência é a atitude
de submissão e respeito à vontade de Deus. Então você não faz a sua vontade, você faz a vontade de Deus. Quantas pessoas aqui, glória a Deus, renunciaram a tantas coisas para estarem aqui nessa noite? Oh, glória a Deus! Quanto você não renunciou, quantas coisas você deixou para trás de fazer, seu filho, seu marido, tantas coisas você deixou para dar prioridade em estar na casa do Senhor, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Então isso é fazer a vontade de Deus, renunciar coisas da nossa vida que a gente acha importante para dar mais importância às coisas de Deus, a fazer as coisas de Deus, a adorar a Deus. Então isso é obediência, renúncia, é negar a si mesmo, dizer não a você, a sua vontade, ao seu querer. E a obediência como demonstração de amor a Deus. Então, para Deus, você não pode dizer somente que ama a Deus. Eu te amo, Deus, eu te amo. Quantas vezes a gente louva, né? A gente louva, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico. Mas para Deus, quem ama de verdade é aquele que obedece. Quando você obedece, você está mostrando a Deus, está provando a Ele que você o ama. É através da obediência. Então, para Deus, obediência é igual a amor. Glória a Deus. Jesus disse em João 14:15: se me amais, olha, João 14:15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa passagem enfatiza que a obediência é uma forma de expressar nosso amor e devoção a Deus. Então, obediência é expressão de amor a Deus. Você está dizendo a Ele que o ama. Então, quem não obedece não ama a Deus. Então, a obediência também nos diz que é uma resposta à graça de Deus. É uma resposta, você obedece porque Deus é gracioso, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. E estamos aqui pela graça, não porque merecemos, mas é graça, é favor imerecido. Não estamos aqui por mérito, mas porque Ele foi bondoso e misericordioso para conosco, nos salvou, nos resgatou, nos tirou das trevas para a luz, aleluia, nos salvou, nos tirou do inferno, que o nosso destino era o inferno, o destino da humanidade toda era o inferno, mas Deus nos resgatou, nos tirou deste destino e nos trouxe para o seu reino. Glória a Deus, o reino do seu amor, o reino de luz, o reino de glória. Então a obediência é o caminho para a bênção de Deus. Essas bênçãos incluem, olha só as bênçãos que Deus nos dá por causa da obediência: prosperidade, saúde, proteção e sucesso em todas as áreas da vida. Ao vivermos em obediência, estamos abrindo as portas para que Deus derrame suas bênçãos sobre nós. Você quer ser abençoado? Eu quero ser abençoada. Então, obedeça a palavra de Deus, obedeça a Deus, porque a bênção vem através da obediência. Então, Deus fala que se você quer ser abençoado, é necessário obedecer. Obediência como renúncia à vontade própria. Em Mateus 16:24, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa passagem nos ensina que seguir a Jesus requer renunciar aos nossos próprios desejos e vontades, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Geralmente, a vontade de Deus nunca é a nossa vontade. Às vezes você deseja algo e Deus quer outra coisa. E a gente não sabe que Deus tem o melhor para nós. Deus não tem o pior, Deus tem o melhor. Às vezes a gente acha que aquilo é o pior, mas não, lá na frente nós vamos entender que aquilo que é a vontade dele, que a gente achou que era ruim, é a melhor, é o melhor para a nossa vida. Então, obediência como resistência à tentação. Então,
quando a gente obedece, a gente consegue resistir à tentação por causa da obediência. Em Tiago 4,7 está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, para que o diabo fuja de nós temos que nos sujeitarmos a Deus, obedecermos a Deus, fazer a vontade de Deus. Aí o diabo vai fugir da nossa vida. Ele não tem lugar num coração, numa casa, num lar, numa família que obedece a Deus. Ele não pode entrar no lugar onde Deus está presente. Aleluia. Glória a Deus. E obediência como exemplo para os outros. Quando nós obedecemos, nós nos tornamos exemplo, que as pessoas olham para nós e querem ser como nós. Nossa, aquela irmã obedece ao Senhor, serve ao Senhor, e porque os ímpios conhecem, os ímpios principalmente nos observam, e os ímpios conhecem o que é certo. Então, muitas vezes, o ímpio, às vezes, isso é uma coisa muito séria, quando não damos bom testemunho, que ele pode pedir do ímpio de vir à casa do Senhor, de se converter, porque ele pode dizer: eu não quero ser crente como aquela pessoa. Está vendo o que ela faz dentro de casa, como ela é como esposa, como é como filha, ou como é como marido? Eu não quero ser como ele, por causa do testemunho da sua vida. Então aqui diz que a obediência nós temos que ter como exemplo. Quando você obedece, você se torna um exemplo. Em Mateus 5,16, Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando o ímpio vê as nossas obras, as nossas boas obras, eles começam a glorificar a Deus através da nossa vida. Aquele verdadeiramente é um servo de Deus, é um cristão que anda na presença de Deus e faz o que é certo, faz o que é justo. Então nós temos que ser exemplo para outros através da obediência. E a obediência como fonte de paz e segurança. Em Isaías 26,3 está escrito: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando vivemos em obediência aos mandamentos de Deus, estamos alinhados com a sua vontade e desfrutamos de sua proteção e cuidado. Então, quando nós obedecemos, temos paz com Deus, temos paz com o nosso irmão, com a nossa irmã, nós temos paz com as pessoas, né? E segurança em Deus. E temos a obediência, ela traz disciplina espiritual. Quando obedecemos, temos disciplina espiritual. Em 1 Coríntios 9, 24 e 27 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, nós temos que ter muito cuidado, que muitas vezes pregamos o Evangelho e falamos da palavra de Deus e não estamos aprovados diante de Deus. Como diz aquele versículo que diz que muitos vão chegar para Jesus e dizer: Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer: eu não conheço você, porque você não fez a minha vontade. Então, às vezes, pregamos a palavra, fazemos tantas coisas, expulsamos demônios, fazemos tantas coisas e não estamos prontos, não estamos preparados, né? Aqui diz que para que eu não seja desqualificado, porque para Deus a salvação é muito mais do que falar em línguas, é muito mais do que fazer milagres, fazer coisas tremendas. Irmãs, eu digo algo para as irmãs: você pode
orar de domingo a domingo, mas se você não ama o seu irmão, se você maltrata seu irmão, se você fere teu irmão, aquela oração é em vão. Eu estou sendo sincera que algo que Deus colocou no meu coração. Eu posso ir na igreja de domingo a domingo, orar de domingo a domingo, mas se eu maltrato meu irmão, firo meu irmão, não trato bem o meu irmão, Deus não vai aceitar minha oração. Então nós temos que ter cuidado para nós fazermos a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é obedecer os mandamentos, os 10 mandamentos, não é mesmo? O mandamento de Deus, a palavra de Deus. E quando Deus diz assim, aquele que ama, ele cumpriu a lei. Por que Deus diz que aquele que ama cumpriu a lei? Porque quem ama, ele não rouba, ele não mata, ele não dá falso testemunho, ele não maltrata seu irmão, ele não adultera. Então, quando você ama a Deus com todo o seu ser, com todo o seu coração, você cumpriu a lei, toda a lei, porque quem ama não comete esses pecados, né, dos 10 mandamentos. Então, glória a Deus. Então, obediência como crescimento espiritual. Em Efésios 4,15 está escrito: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A obediência nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus e nos ajuda a desenvolver o caráter de Cristo em nós. Então, Jesus, ele fala aqui que há um crescimento espiritual quando nós obedecemos a Deus, nós crescemos, porque o nosso caráter é forjado, né, na obediência, porque Jesus, ele obedeceu através do sofrimento, através das coisas que ele passou, ele aprendeu a obedecer. E obediência como confiança em Deus. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A obediência nos leva a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele está no controle e tem o melhor para nós. Então, muitas vezes passando por lutas, passando por dificuldades, por tristeza, por sofrimento, mas sabemos que o nosso Senhor também passou por tudo isso, e muito pior ainda, Jesus passou por momentos, Ele sofreu muito mais do que nós sofremos. Nós não passamos nem um terço do que Jesus passou aqui nessa terra, porque Ele sofreu e Ele era justo, Ele não tinha pecado. Nós merecemos sofrer, viu? Porque nós somos pecadores. Mas Jesus não merecia sofrer, porque Ele não tinha pecado. Ele era justo, santo. Então, como Jesus não sofreu? Obediência como estilo de vida. Em Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo nos exorta a oferecermos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não nos conformando com este mundo, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente. A obediência é um chamado para vivermos de acordo com os princípios e valores do reino de Deus em todas as áreas de nossa vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então devemos obedecer como estilo de vida, né? Nós devemos ter diariamente, né, essa conduta de obedecermos a Deus, porque assim nós teremos prosperidade. Não estou dizendo no sentido material, mas em todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida vamos ter prosperidade, vamos ser alegres, felizes, mesmo nas dificuldades, no sofrimento, vamos ter paz, alegria.
Porque muitas vezes você vê uma pessoa que está passando por uma luta muito grande e você vê a serva de Deus alegre, feliz. Aí a pessoa nem entende, o ímpio nem entende como é que ela pode sorrir, como é que pode se alegrar passando tanta luta. Não é mesmo? Mas é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos dá paz, que nos dá alegria em meio a tanto sofrimento. Porque esse mundo não conhece esse Deus maravilhoso, muitos não conhecem, por isso que muitos tiram a sua vida. Pessoas que têm muito dinheiro, muita influência, muita fama, mas não são infelizes, tiram suas próprias vidas, porque não têm o maior tesouro da terra, que é Jesus. Jesus é o maior tesouro que nós temos nesse mundo. Aleluia! Quem tem Jesus tem tudo. Você pode ser paupérrimo, mas se você tiver Jesus, você é rico em Cristo Jesus. Glória a Deus, porque Jesus é tudo na nossa vida, tudo na nossa vida. Ele nos completa, mais do que um marido, mais do que um filho, mais do que uma mãe, mais do que tudo nessa terra. Jesus nos completa. Glória a Deus. E obedecer, irmãos, obediência é escolha. Nós escolhemos obedecer, nós escolhemos estar na presença de Deus, nós escolhemos estar aqui nesse momento. Então, obediência é escolha. Eu escolho obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Então, alguém poderia ler aí, rapidamente, Deuteronômio 30. Pode ler, se levantar aí e ler, por favor. Deuteronômio 30, 15 e 16. Bem alto para que a igreja possa ouvir, por favor. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 e 16. Mas como aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Deuteronômio 30, versículos 15 e 16. Pode ir. Eis aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno que hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, que o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Amém. A vida é uma escolha. Escolha a morte ou a vida. Escolha a porta estreita ou a porta larga, né? Como nós estudamos na escola dominical. Então a vida, nós, os seres humanos, nós temos o direito de escolha. Escolher a vida, escolher a morte, escolher obedecer ou não obedecer a Deus. Então só quem tem fé é que obedece a Deus. Só quem tem fé obedece a Deus. Salmo 37 e 5. Alguém pode ler, por favor? Salmo 37 e 5. Irmãs, as irmãs podem ver que eu amo falar da palavra de Deus. Eu não gosto de falar das minhas palavras, eu gosto de falar na palavra de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Então obedece quem tem fé. Então para obedecer precisamos ter fé. Porque eu estou me recordando agora, Noé, quando ele construiu a arca por fé, porque não chovia, não tinha chuva, nem resquício de chuva, e as pessoas passavam e diziam, aquele louco ali está construindo uma arca e diz que vai chover. Olha só quem tem fé. E ele estava obedecendo a voz de Deus. Deus falou, construa uma arca, porque eu vou destruir a terra com água. Então ele foi e obedeceu, e todos ficavam olhando, o que esse homem está fazendo? Ele é louco. E quando a gente, é a mesma coisa de hoje, né? A gente fala assim, Jesus está voltando, Jesus virá nos buscar, Jesus vai nos arrebatar. Muitas pessoas não acreditam, dizem, esse pessoal é louco, está esperando alguém que vai chegar e vai arrebatar a igreja. Então nós cremos que Jesus virá
Muitos não acreditam, muitos não esperam mais, mas Ele virá nos buscar e nos arrebatar. Glória a Deus. Obediência é o resultado de amar a Deus. Nós já vimos isso, que obedecer é amar a Deus. Então, vamos ver alguns benefícios de obedecer a Deus. O Espírito Santo de Deus será dado àqueles que obedecem a Deus. Então, o Espírito Santo de Deus vai habitar naquele que obedece, naquele que busca a Deus, aquele que ama a Deus, aquele que está em um relacionamento com Deus. Então, aquele que obedece a Deus tem a presença do Espírito Santo de Deus. Então, a obediência também nos deixa prudentes e fortes. Então, quando você obedece, você se sente forte, prudente, né? Na presença de Deus. E nos fornece proteção também, nós temos proteção. Então, quem obedece, deixa legado para as próximas gerações. Porque as pessoas vão ver, olha, aquela pessoa assim, você não será esquecida, viu? Porque olha como aquela irmã era, eu estou me lembrando da irmã Delfina, né? A irmã Delfina nunca é esquecida, mas ela foi uma mulher de fé, mulher que confiou em Deus, e até hoje nós falamos dela, porque ela deixou um legado. Então todos aqueles que obedecem deixam um legado para as próximas gerações. Glória a Deus, aleluia. Então a obediência nos torna diferentes no agir e ser. Vamos ler Filipenses 2, versículos 12 a 15. Vamos ler rapidamente aqui, Filipenses 2. De 12 a 15. 12 a 15. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, porque muito é bom. Que Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, culpados do erro de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro do mundo. Não, aí nós temos que fazer a diferença no mundo. O mundo tem que ver a nossa diferença. Tem que ver, tem que nos respeitar como servos de Deus, como servas de Deus. Eles têm que ver essa diferença. Aqui diz, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então Deus fala na sua palavra que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há, porque nós somos diferentes. Nós não somos desse mundo, não pertence. Deus nos tirou desse mundo, Deus nos tirou do Egito, glória a Deus, e nos trouxe para o seu reino de paz, no seu reino de amor. Deus nos trouxe para a luz, nos tirou das trevas para a luz. Então não somos daqui, nós temos que fazer a diferença no agir, no pensar, no andar, no vestir, no falar. Em tudo temos que fazer a diferença, porque somos cidadãos dos céus. Nós não somos daqui, somos do céu. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui diz também que quem obedece será bem sucedido. Quem obedece será bem sucedido na terra. E nós somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Abraão foi obediente a Deus, e por isso nós recebemos dele até hoje as bênçãos dessa obediência, porque através da geração de Abraão surgiu Jesus. Veio Jesus, né, através de Abraão. E se ele não obedecesse? Então ele, através de Abraão, da obediência dele, nós nasceu Jesus na geração dele, e nós podemos alcançar a salvação através de Jesus. E nós temos uma promessa, né, em Deus, quem obedece. Vamos ver Isaías 1,19. Isaías 1,19.
Temos uma promessa em Deus. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Ó, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. É promessa de Deus. Quem obedece e faz a vontade dele tem o bem dessa terra. Glória a Deus, aleluia. Então, obedecer traz bênçãos para a nossa vida. E a maior prova de amor que nós podemos dar a Deus é obedecê-lo. Mesmo com lágrimas, mesmo com dor, mesmo com sofrimento. Mas, se você quer provar o seu amor por Deus, você deve obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Mesmo que a vontade dele não seja a sua, mas faça a dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Agradecer a Deus por essa oportunidade, porque Deus, Ele quer de nós a obediência. Ele quer de nós que a gente faça a sua vontade, porque não é fácil negar a nós mesmos os nossos desejos para fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, aqui eu deixo uma palavra de reflexão para as irmãs, para os irmãos. E as irmãs podem ver que eu não sou uma pregadora de êxtase, né? Eu gosto muito de pregar a palavra dentro da palavra, eu gosto de pregar dentro da palavra, porque Deus é um Deus sério. Deus não é Deus de brincadeira, não. Eu vejo assim, foi assim que eu fui criada na palavra, mesmo que seja dura, mas ela tem que ser dita, ela tem que ser falada. É para a nossa vida, a gente precisa ter vida espiritual. Então, muitas vezes nós ouvimos palavras que massageiam o ego, mas não é Deus falando. Então, muitas vezes, eu já ouvi muitas vezes Graça falando que o amargo cura, né, Graça? O amargo cura, e é verdade. Aqui na palavra de Deus é assim. Muitas vezes temos uma palavra amarga, mas cura, sara. Glória a Deus. Então, eu deixo essa palavra, essa reflexão para a igreja, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.